água como agente erosivo tem desempenhado um papel muito importante desde o início da formação geológica do arquipélago da Madeira. Aqui sentimos o poder e a força da natureza. A água esculpiu a rocha e moldou a paisagem, do mar à montanha. A Madeira é conhecida pela sua luxuriante vegetação, montanhas a pique até ao mar, arribas escarpadas, vales profundos que se perdem por entre o arvoredo, quedas de água em cascata e um mar refrescante e tranquilizante que exibe várias tonalidades, desde o azul escuro ao azul turquesa. Podemos considerar que a água tem sido o principal agente erosivo da paisagem insular e que ao longo do tempo tem deixado ficar cicatrizes nas formações geológicas e registros da sua ação combinada com a gravidade, vento, gelo e organismos. No caso particular do arquipélago da Madeira, a erosão provocada pela água tem sido essencialmente pluvial, fluvial e marinha. Pontualmente, tem havido uma contribuição da erosão glacial, provocada pela queda de neve e granizo nas zonas de maior altitude. Os efeitos causados pela permanente ação das ondas do mar que atuam horizontalmente sobre as formações costeiras provoca erosão no litoral e favorece o recuo da linha de costa. As formas mais típicas são a formação de vales suspensos, grutas, pontas, ilhéus, baixas, arribas fósseis, grandes blocos, fajãs e, em alguns casos, até deixam ficar à vista o esqueleto dos vulcões, isto é, a sua estrutura interna, como a chaminé e as formações que constituem o cone. A linha de costa da Ilha da Madeira, ao longo de 153 km de perímetro, é uma sucessão de arribas abruptas e imponentes, com alcantis de 100 a 300 metros frequentes, que atingem no Cabo Girão a altura máxima de 580 metros. A linha de costa praticamente é interrompida no anfiteatro do Funchal, na Baía de Machico e nas embocaduras das ribeiras. A vertente norte da ilha é sulcada por numerosas e pequenas linhas de água, as quais, mesmo no verão, apresentam um caudal devido à alimentação das águas subterrâneas armazenadas, constituindo nascentes muito mais frequentes e regulares deste lado da ilha. Contrariamente, as ribeiras da costa sul, no período estival, estão praticamente secas e repletas de detritos grosseiros, incluindo grandes blocos que se imobilizam a meio do transporte por perda de competência das águas, até que novas enxurradas os retomem a caminho do litoral. As plataformas de erosão são raras e a maioria das arribas são mergulhantes e vivas, num litoral de feição essencialmente erosivo. De facto, a falta de uma extensa plataforma de redução de profundidade permite que as ondas atinjam a costa sem que dissipem a maior parte da sua energia, tal como acontece nas zonas de litoral arenoso. A conjugação destes factos origina, entre outros aspectos, a existência de vales suspensos. É o que acontece com a Ribeira de João Delgado, em que a água da ribeira cai em cascata sobre o mar, formando o conhecido Vã da Noiva e mostrando claramente que o recuo da arriba fez de forma muito mais rápida do que o encaixe do vale. As ondas escavam o sopé das arribas, tornando-as instáveis devido à perda da sua base de sustentação. Essa instabilidade origina a fragmentação das formações, dando origem à queda de blocos e deslizamentos, como podemos ver na base da arriba, onde foi escavada e construída a antiga Estrada Regional 101, que fazia a ligação rodoviária entre São Vicente e o Seixal. Se a arriba tem fendas, o ar situado nessas fendas é comprimido. Quando a onda recua, dá-se um processo de descompressão. Desta forma, os interstícios da rocha são alargados e a rocha vai se fragmentando. Este desgaste provoca a escavação no sopé das arribas, que, sem apoio, se vão desmoronando.
Deste modo, a Arriba vai recuando, desenvolvendo-se assim uma plataforma de abrasão que fica a descoberto na maré baixa. Por vezes, o perigo esconde-se camuflado na beleza da natureza, dando muitas vezes sinais da sua presença e inquietude, como tem acontecido ao longo de várias décadas na Arriba costeira do Cabo Girão. Entre o fatídico dia 4 de março de 1930, onde morreram 19 pessoas, e a atualidade, foram verificadas várias quedas de materiais ao longo da Arriba, demonstrando sua dinâmica e instabilidade. A mais recente ocorreu em 2004 na urbanização do Sítio do Cerrado do Mar, que colocou em risco a segurança da maioria dos jardins e de algumas habitações. Esse risco foi minimizado com a realização de obras de consolidação e estabilização na parte superior da Arriba. As obras realizadas consistiram na construção de muros de suporte, ancoragens e projeção de caldas de cimento que são facilmente identificáveis do lado do mar, pela mancha de tonalidade cinzenta clara que se destaca e contrasta com as formações geológicas envolventes do Cabo Girão. Outra constatação são as inúmeras intervenções feitas em vários sectores das formações geológicas das Arribas, localizadas entre os concelhos de Câmara de Lobos e do Funchal. Estas foram objeto de grandes obras de engenharia, tendo em vista a sua estabilização. Para o efeito, foram executadas paredes de contenção, pregagens, malhas metálicas, projeção de caldas de cimento e enrocamento de muralhas marítimas, com tetrápodes e totes. Geralmente nas Arribas altas e de pendor quase vertical, predominam as escoadas basálticas. Por outro lado, se os materiais forem brandos ou estiverem muito alterados, a Arriba apresenta inclinação subvertical. E quando temos alternância de materiais com diferentes durezas e resistências, as Arribas apresentam pendor variável, formando-se ao longo das Arribas cavidades. Por vezes, o contacto das Arribas com o mar faz-se de forma suave e praticamente contínua, através das fajãs, como acontece entre o sítio da Água de Alto e a Ponta da Legada. Noutros locais, as cavidades localizadas na parte superior das Arribas encontram-se ocupadas por infraestruturas. Uma observação mais atenta mostra que muitas delas apresentam fendas nas suas formações e que estão a trabalhar em consola, isto é, com pouca sustentabilidade na sua base, podendo constituir perigo à segurança de jardins e diversos tipos de construções. Existe ainda o litoral de cotas baixas e a subir gradualmente para o interior, devido a antigas escoadas subaéreas que fluíram pelas encostas e entraram no mar. Entre outros exemplos destacam-se a Ponta da Cruz, os cais de Câmara de Lobos, da Ribeira Brava, da Ponta do Sol e os deltas lávicos do Porto Muniz e do Seixal. No caso dos deltas lávicos referidos, a linha de costa foi fossilizada por uma atividade vulcânica posterior, originando arribas fósseis. O constante recuo da linha de costa favoreceu também o desenvolvimento de certas formas típicas, como é o caso das grutas vulcânicas litorais. O recuo da costa sul do Funchal não ocorreu de forma homogénea, tendo deixado ficar várias saliências na paisagem, conhecidas localmente por pontas como a Ponta Gorda e a Ponta da Cruz, as quais estão intimamente ligadas à maior resistência dos materiais geológicos. Na extremidade das saliências, a contínua atuação da abrasão marinha acabou por originar as pontuações rochosas, algumas já isoladas pelo mar, constituindo ilhéus e baixas que representam retalhos de escoadas,
muitas delas usadas como zonas balneares. A formação das baixas e dos ilhéus deveu-se fundamentalmente à ação erosiva do mar, que, destruindo as formações piroclásticas envolventes, caracterizadas por menor consolidação, deixou à vista as formações lávicas mecanicamente mais resistentes. Os ilhéus de São José e de Nossa Senhora da Conceição são retalhos de uma esquadra que entrou mar adentro. A frente da esquadra, que deu origem aos dois ilhéus, pode ser observada no talude rochoso ao longo da Avenida Sá Carneiro. Trabalhos publicados em 1987 sugerem uma aceleração dos processos erosivos no litoral madeirense, sobretudo a partir do início do século XXI, a situação a que não serão alheias as obras costeiras, a diminuição do fornecimento de sedimentos à costa, a extração de areias para a construção civil e obras públicas e a elevação média do nível do mar. Em 2009 foi definida pelo governo português a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira. De acordo com a introdução da resolução ministerial, as zonas costeiras assumem importância estratégica em termos ambientais, económicos, sociais, culturais e recreativos, pelo que o aproveitamento das suas potencialidades e a resolução dos seus problemas exigem uma política de desenvolvimento sustentável, apoiada numa gestão integrada e coordenada dessas áreas. Deste modo, é imperativo que sejam criados pelas autoridades competentes instrumentos que promovam a defesa da orla litoral, nomeadamente a finalização dos planos de ordenamento da orla costeira, tendo por base os dados que prevêem uma elevação do nível médio do mar na ordem dos 18,5 a 58 centímetros até o final do presente século. A experiência adquirida pelo povo insular ao longo de 5 séculos e meio de história tem ensinado que ventos moderados a fortes do quadrante sul, associados a uma agitação marítima mais forte, provocam limitações de navegabilidade, assoreamento de bacias, mudanças significativas nas praias com galgamentos costeiros, grande destruição de infraestruturas portuárias, complexos balneares e passeios marítimos, acarretando elevados custos financeiros. Por outro lado, é igualmente importante que se tenha em atenção as áreas de risco proeminente no litoral, desencadeadas por movimentos de massa e possíveis quedas de blocos. Estamos por baixo do mirador do Pináculo, que parece estar suspenso, isto é, com pouca sustentação na sua base. A riba apresenta desenvolvimento praticamente vertical e vários semicírculos côncavos que correspondem a zonas de ruptura e desprendimento de materiais que formam pequenas fajãs. Na Ilha do Porto Santo também existem várias arribas que merecem ser devidamente estudadas e intervencionadas, tendo em vista a segurança de pessoas e bens e pela importância que representam do ponto de vista turístico e geológico. Na Fonte da Areia, alguns taludes apresentam grande instabilidade. Aqui, desde 2008, que caem blocos de dimensões apreciáveis como estes. Algumas áreas de risco já foram inventariadas e cartografadas e constam dos planos de ordenamento da orla costeira e do ordenamento do território da região autónoma da Madeira. Outras áreas estão identificadas por vários investigadores no sentido de se evitar o licenciamento de obras e construções por constituírem real ou potencial perigosidade para as populações, navegação e infraestruturas portuárias no momento presente e nas décadas subsequentes, de forma a ser garantido um desenvolvimento sustentável.
A história geológica da Madeira está marcada por vários episódios de chuvas diluvianas. A erosão pluvial deixou ficar vários registros da sua ação em extensos e pulsantes depósitos sedimentares, brechóides e aluvionares, resultantes de escorregamentos, deslizamentos e enxurradas. A altitude da Ilha da Madeira, associada à elevada pluviosidade, confere ao agente exógeno água uma grande capacidade modeladora do relevo. A altitude média da ilha é de 650 metros. A cerca de 90% da área da ilha encontra-se acima dos 500 metros de altitude. O relevo é muito acentuado e as áreas planas ou relativamente aplanadas são escassas. Se não, vejamos os dados seguintes. Um quarto da sua superfície encontra-se acima dos 1000 metros de altitude e apresenta declives elevados. Cerca de 65% têm declives superiores a 25% e apenas 12% da área total, o que corresponde a 85 km², tem declives inferiores a 16%. Em virtude do grande vigor do relevo, mesmo as ribeiras com evolução mais avançada mostram vales de declive acentuados. O quadro geral é o de torrentes vigorosas e muito ativas nas estações pluviosas, com abundante carga sólida, heterométrica e com grande capacidade de transporte até ao mar e ação erosiva. Reparem na fúria da ribeira, aqui junto ao curso inferior dos escorridos, na velocidade de deslocação da água, da terra transportada em suspensão e no ruído produzido pela carga sólida. A erosão pluvial tem uma ação muito importante na remoção de material da parte superficial do solo pelas águas da chuva. As principais formas de erosão pluvial são a laminar e em sulcos ou ravinas. Na erosão laminar, a água corre uniformemente pela superfície como um todo, transportando as partículas sem formar canais. Apesar de ser uma forma mais amena de erosão, é responsável por grande prejuízo nos terrenos agrícolas e podem fornecer grande quantidade de sedimentos através de fenómenos de escorregamento e deslizamento que vão assorear ribeiras e represas. A erosão pluvial em sulcos ou ravinas ocorre quando a água se concentra, atingindo maior volume de fluxo e com grande capacidade de transportar maior quantidade de partículas, tornando-se mais abrasiva e, desse modo, formando sulcos e ravinas na superfície. Os sulcos podem chegar rapidamente a atingir alguns metros de profundidade e largura, como os que ocorrem nos sítios da Ponta e da Calheta, na ilha do Porto Santo. Esta forma extremamente perniciosa de erosão tem de ser combatida rapidamente para evitar a total destruição de infraestruturas e de antigos terrenos agrícolas, obrigando à construção de grandes diques e de bacias de recepção de materiais, como aconteceu no curso superior da Ribeira Grande de Santo António, no Funchal. A erosão fluvial, resultante da ação dos cursos de água sobre as formações geológicas na Ilha da Madeira, tem provocado o desgaste das margens, o alargamento dos vales, o aprofundamento do leito e a mudança do curso de muitas ribeiras e ribeiros. Algumas dessas mudanças estão bem patentes nas margens das ribeiras através dos terraços fluviais. Estes correspondem a antigas zonas de passagem da ribeira, mostrando a dinâmica e a modificação a que o curso d'água foi submetido. Como referimos anteriormente, a erosão, ao atuar continuamente sobre os relevos vulcânicos, vai ser fortemente condicionada pelo contraste de durezas existentes entre diferentes tipos de rochas.
Neste contexto, a erosão diferencial desempenha um papel importante no modelado vulcânico. O tipo de linha de água varia em função dos materiais onde esta corre. Em termos gerais, verifica-se que quando as linhas de água correm em escoadas lávicas subaéreas, não alteradas e materiais piroclásticos soldados ou bem consolidados, os seus vales apresentam-se muito profundos, estreitos e com perfil transversal em U. No caso contrário, ou seja, é quando estamos na presença de materiais piroclásticos pouco coesos e formações muito alteradas, os cursos de água apresentam-se mais abertos, com perfil em forma de V. Como se pode constatar, na transição do Vale da Serra de Água em forma de V para o Vale da Ribeira Brava em forma de U. Um outro exemplo é a Ribeira dos Socorridos. O curso inferior, talhado em formações predominantemente lávicas, caracteriza-se por imponentes gargantas, formando um canal de escoamento estreito e profundo, aqui a montante se abre numa ampla bacia de recepção ao atingir as formações piroclásticas da zona central da ilha, região marcada por intensa pluviosidade. Quando várias quedas de água coalescem numa determinada direção, por erosão regressiva de cursos de água adjacentes, formam-se vales com forma de anfiteatro. Por outro lado, as mudanças bruscas na composição e resistência dos materiais ao longo das linhas d'água conduzem à formação de degraus com desenvolvimento de paredes verticais, algumas das quais com dezenas de metros de altura. Algumas linhas de água que apresentam grandes desníveis em degraus têm sido aproveitadas para a prática desportiva e de lazer, sendo atualmente a Ilha da Madeira considerada o Havaí da Europa na prática de canoeing. Em 2007, Antoine Florent, no seu livro Canyons da Madeira, Descidas Desportivas e Passeios a Pé, apresentou a descrição completa de 37 descidas com vários graus de dificuldade e refere mais de 6 dezenas de canyons equipados. O seu trabalho mostra as potencialidades desta prática para o sector turístico da Madeira, baseado no modelo de gestão e conservação sustentado do património natural. O padrão mais comum da rede hidrográfica na ilha é do tipo radial, divergindo as ribeiras das zonas altas do interior para as baixas da periferia da ilha. Este padrão resulta do facto dos cursos de água serem do tipo consequente, isto é, com um percurso condicionado pelo declive da superfície topográfica onde se instalam. A rede hidrográfica, com 11.496 linhas de água, apresenta sinais de grande juventude. Atualmente estão delimitadas 128 bacias hidrográficas para a Ilha da Madeira. A maior parte das ribeiras da ilha estão total ou parcialmente encaixadas no maciço vulcânico central. Os cursos de água são geralmente curtos e de orientação aproximadamente perpendicular à linha da costa. As principais ribeiras apresentam desníveis superiores a 1.200 metros e extensões que raramente atingem os 13 quilómetros. A Ribeira da Janela, com 21 quilómetros, constitui uma exceção. O seu traçado é retilíneo no curso inferior, com direção norte-sul perpendicular à costa e inflete em forma de cotovelo para sudeste na zona da cabeceira. Na ilha do Porto Santo, a rede de drenagem superficial dos sistemas montanhosos de natureza vulcânica distingue-se da de relevo suave e natureza sedimentar que caracteriza a zona de cotas inferiores. Nos sistemas montanhosos, a rede de drenagem aproxima-se do tipo radial e de alta densidade e integra sulcos, ravinas, córregos, barrancos, vales de erosão e vales de deposição, determinando uma ativa modulação do terreno. Na zona intercalar, a rede de drenagem aproxima-se do tipo dendrítico e a densidade é muito baixa. No entanto, os vários cursos de água apresentam leito profundo e margens abruptas e abarrancadas, mas a sua ação morfogenética
é bastante mais localizada. O Ribeiro Coxino nasce no Cabeço de Barba Gomes e também é parte do seu percurso talhado ou esculpido em formações sedimentares, que neste caso particular corresponde à formação de eleonitos calcoarníticos. Em qualquer dos casos, a morfologia das linhas de água é determinada pelos fluxos torrenciais que ocorrem durante o inverno, mantendo-se o leito seco ou praticamente seco durante a restante parte do ano. Algumas das pequenas linhas de água que correm para a costa voltada a sul não atingem o litoral e perdem-se na zona sublitoral. São poucas as linhas de água que desaguam na praia. Ao longo dos 9 km de praia tem a sua foz 5 linhas de água. A Ribeira do Tanque, onde nos encontramos, é aquela que debita maior caudal, principalmente no período de inverno. Como vimos, a erosão provocada pela água é um processo natural. No entanto, a ação humana sobre o meio ambiente tem contribuído para a aceleração do processo, trazendo como consequências a perda de solos férteis, a poluição da água, o assoreamento dos cursos de água e a degradação e redução da produtividade global dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Com as linhas de água canalizadas e apertadas e com os leitos de cheia ocupados com diversos tipos de infraestruturas, estradas, parques empresariais e desportivos, escolas, quartéis de bombeiros, centros de saúde e habitações, a violência das águas torrenciais é maior e com capacidade de arrastar terras e pedras e galgar as margens das ribeiras, provocando inundações, como aconteceram no dia 20 de fevereiro de 2010, ainda bem presente na memória de todos. A ação da erosão fluvial também pode ser observada nos troços das ribeiras canalizadas, principalmente nas zonas intervencionadas com plataformas em degraus, através do estreamento que deixam ficar no betão, nas margens côncavas, devido à abrasão provocada pela passagem da carga sólida. Aqui é nítida a forte capacidade erosiva da ribeira, que rebaixou fortemente o seu leito natural, deixando descalça ou sem sustentação a sua muralha de contenção. Noutros casos, a erosão fluvial pode ser acelerada através das ações desenvolvidas pelo homem, através de atividades industriais, extração de grandes quantidades e volumes de depósitos fluviais e modificação do leito e margens naturais das ribeiras. As modificações introduzidas levam a que muitas muralhas de contenção fiquem descalças, obrigando à realização de obras de urgência com muralhas de encosto para não pôr em risco vias de comunicação, como aconteceu em janeiro de 2010, na Ribeira do Faial. Às vezes, as perturbações são de tal ordem que colocam em risco grandes infraestruturas fabris, estradas, condutas de transporte e abastecimento de água e põem a nu antigas lixeiras. Este facto dá que pensar. O lixo citadino produzido pelo homem paradoxalmente corre o risco de voltar novamente à cidade com o novo galgamento da ribeira. Por último, a erosão glacial causada pela ação do gelo. Quando as águas da chuva penetram e congelam entre as fendas das rochas, ocupando mais espaço que a água líquida, exerce a maior pressão sobre as paredes das rochas, conduzindo à sua ruptura e fragmentação. Os fragmentos menores apresentam maior possibilidade de serem transportados pela água de descongelamento ou das chuvas. A erosão pode ser acelerada pelos incêndios florestais, como os que tiveram lugar nos dias 13 e 14 de agosto de 2010 na Cordilheira Central, nos concelhos de Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos e Ribeira Brava, e que herderam 11% da superfície total da ilha. Foi um impacto muito grande no ecossistema da alta montanha, deixando a superfície do solo nua e com muitas pedras soltas.
Estas estão fendilhadas e fragmentadas devido às elevadas temperaturas atingidas durante o referido incêndio, que cozeram e partiram muitos blocos. A natureza reage sempre às perturbações a que foi submetida para manter o seu equilíbrio. Sem ter evidência de prever o futuro, a questão que se coloca é: o que é que vai acontecer a todo este material? Hoje falamos sobre o modelado da paisagem vulcânica, desde o vale à montanha e do mar à serra. Nos próximos programas abordaremos a toponímia solar associada aos fenómenos naturais e aos recursos geológicos. Não perca!